Shalom, Shalom, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias. Shalom, Shalom. Compartilhe essa live com mais alguém. Edifique a vida de mais alguém. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Shalom. O pessoal vai entrando. Se preparem, porque hoje Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Aleluias. Shalom. Shalom. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Senhor, nós te glorificamos. Glórias damos ao teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Shalom. Shalom. Seja bem-vinda em nome de Jesus, irmã Sandra. Deus tem uma palavra ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te adoramos, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Espírito Santo. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Estamos no nosso 27º dia, dia 27 de 40 dias com Jesus, uma jornada de libertação e transformação de vida. Aleluia, Jesus. Te glorificamos, Senhor Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Senhor Jesus. Aleluia. Compartilhe com mais alguém. Seja um evangelista virtual. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Abra comigo, João, capítulo 9, versículo 1 em diante. Deus tem uma palavra revelada aos nossos corações. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Vou ler alguns versículos. É um texto bem extenso. E conforme a gente for ministrando, a gente vai agregando outros versículos. Porque eu quero fazer uma aplicação muito correta. E eu quero que você se lembre de cada versículo e de cada parte, de cada exato momento onde o Senhor tem algo a nos revelar dentro dessa palavra. E eu não quero que você se perca no meio dessa ministração, amém? Em nome de Jesus, que você possa ouvir a voz de Deus no meio dessa ministração
e receber de Deus aquilo que Ele tem preparado. Como tema dessa mensagem, Deus me deu esse tema: quem pecou? Pare de procurar culpados. Amém? Vamos ler o texto. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a sua saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conhecia de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Versículo 9 vai dizer: uns diziam: é ele, e outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegara a ver? Aos que lhe respondeu: aplicando lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele: não acreditam os judeus que ele fora cego e que agora via. Então lhe chamaram os pais e os interrogaram: e é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceis cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, fala de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado de que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. 23. Por isso é que disseram os pais: ele ainda tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como abriu os seus olhos? E ele lhes respondeu: já vou-lo disse, e não atendes porque quereis ouvir outra vez? Porventura,
Quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabendo que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Amém e amém. Esse texto em João capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 34, vai falar sobre alguns tópicos muito importantes para a nossa vida. E nessa manhã, depois de ter lido esse longo e extenso texto, eu quero orar com você. E eu quero que nesse momento você abra o seu coração. Espírito Santo, obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada pela tua graça que nos alcança, Senhor. E sabemos que muitas das vezes, antes de tirar qualquer situação, antes de talvez cessar qualquer turbulência, ou talvez silenciar qualquer tempestade, o Senhor às vezes não vai tirar nós do meio de todas essas situações, mas vai nos dar graça para suportar. E nessa manhã, pelo poder da tua palavra, eu peço, abre o entendimento dos seus filhos. O coração deles estejam preparados para receber, Pai, sementes de fé, sementes espirituais, a sua palavra, que é viva, é pura e é eficaz. Pai, quando eu leio esse texto, o Senhor traz ao meu coração como é incrível a forma de que as pessoas muitas das vezes veem com seus olhos carnais, mas ainda estão cegos espiritualmente. E se eu posso lhe fazer um pedido, ó meu Senhor, abra a visão daqueles que a perderam. Traga direção para aqueles que estão fora, Senhor. E em nome de Jesus, que eles comecem a ver o propósito do teu reino. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, fala conosco cada dia mais. É assim que nós oramos e eu oro pelos meus irmãos, crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Nós precisamos entender algumas coisas nesse texto. Quando esse texto cita sobre a cegueira desse menino, não estava falando somente sobre a falta de visão física, mas de incapacidade também espiritual. A mentalidade judaica, ou seja, o pensamento deles era sobre o sofrimento e a punição, ou seja, qualquer pessoa que nascesse com alguma deficiência, algum problema, era uma punição pelo pecado dos pais ou daquela própria criança. Jesus corrige e nos ensina nesse texto que o sofrimento não é simplesmente punição, mas pode ser uma plataforma da revelação de Deus nas nossas vidas. Da revelação daquilo que o Senhor tem de propósito para nós. Nessa manhã, o Senhor vem ao meu e ao seu encontro, para trazer ao meu e ao seu encontro que aquilo que parecia limitação para nós é um cenário de manifestação da glória de Deus. É somente uma forma do Senhor trazer sobre mim e sobre você
o entendimento e o propósito verdadeiro e genuíno daquilo que o Senhor tem para nós. Versículo 4 e versículo 5 vai nos trazer o entendimento. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Mas o que eu acho incrível é que no versículo 1 até o versículo 3, o Senhor vai dizer assim: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que manifeste nele as obras de Deus. Talvez você está passando por algum momento de grande turbulência, de grandes cegueiras espirituais, de grandes provações. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para liberar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra sobre a tua casa, uma palavra sobre o teu lar. E dizer, é somente para que o nome de Deus seja glorificado através do teu testemunho, do meu testemunho. Na maioria das vezes nós somos cristãos, mas nós queremos sempre demonizar coisas, acusar pessoas, indagar a Deus. Nós precisamos entender, a nossa visão tem que ser aberta neste momento, para que nós entendamos que é para que o nome do Senhor seja glorificado. No versículo 4 e 5 vai dizer, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Jesus sabia o chamado, Jesus sabia o seu propósito e ele compreendia e por isso o ministério dele fluía. Talvez você está passando por essa live e está vivendo um momento onde a sua vida se encontra em completa cegueira espiritual. Talvez em algum momento aonde você não consegue entender o porquê de algumas coisas. Mas nessa manhã, o Espírito de Deus traz ao meu coração para que eu diga para você, não é sobre ele te fazer sofrer, mas é sobre ele te fazer entender o propósito e a visão verdadeira do reino de Deus. A Bíblia vai nos dizer que ele diz, olha, eu vim para cumprir as obras daquele que me enviou. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele estava dizendo, eu sou o que trago visão a quem estava cego. Eu e você, muitas das vezes, estamos tão preocupados com tantas coisas. E a cegueira espiritual vai tomando conta das nossas vidas. Nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus fala sobre a luz, ele está falando sobre eu trazer revelação, verdade, a manifestação divina. É para mim e para você aprender que ele não apenas ilumina a minha e a sua vida, ele é a própria luz. E se você estava cego espiritualmente até agora, eu já quero liberar uma palavra. Em nome de Jesus, abra os teus olhos e veja, e contemple aquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua história. No versículo 6 e 7 vai dizer assim, dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos daquele cego, dizendo, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Há uma verdade aqui que eu preciso trazer ao meu e ao seu coração. Quando Jesus fala, vai ao tanque de Siloé, há uma mensagem dentro dessa própria mensagem. Jesus está dizendo, eu vim para tirar a cegueira espiritual, porque eu sou o enviado para a vida de vocês. Lodo é a mistura de terra e saliva. Nos lembra lá em Gênesis a criação do homem. Jesus está dizendo, eu estive lá e agora estou aqui para cumprir as obras daquele que me enviou. Jesus recria aquilo que antes os outros, mesmo tendo conhecimento, nunca usou. No versículo 8,
até o versículo 12, vai dizer: então os vizinhos que dantes conhecia de vista, como mendigo, perguntaram: não é este aquele que estava sentado pedindo esmolas? Versículo 9 vai dizer: uns diziam, é ele, outros vão dizer, parece-se com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como foram abertos seus olhos? Respondeu ele, um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu ele, não sei. Sabe o que eu acho incrível? Eu quero parafrasear isso aqui para mim e para você. Às vezes a gente está passando por um processo difícil, estamos passando por situações complicadas, situações difíceis, aonde ninguém aparece para nos aceitar, ajudar, auxiliar ou nos dar uma direção. Mas, assim como Jesus, muitas das vezes Deus traz alguém para trazer a solução. E na maioria das vezes, quem nunca ajudou, nunca te preparou, nunca te deu nada para ajudar nesse processo, vai questionar. Você não era aquele que estava passando por aquela situação? É muito fácil nos dias de hoje encontrarmos pessoas que julgam, que apontam, que lembram o nosso passado e a nossa condição, seja física, espiritual, emocional ou de caráter. Mas quando Deus transforma, é assim mesmo. Nem todos vão reconhecer. Eu acho incrível que o próprio menino dizia, sim, sou eu. E as pessoas diziam, parece-se com ele. Porque as pessoas muitas das vezes só vai lembrar do nosso passado. Mas Jesus estava dizendo, olha, eu sou Jesus da segunda, eu sou Jesus da terça, eu sou Jesus da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Eu sou Jesus que antes você era cego e eu te faço ver. Eu sou Jesus que não me importo com o teu passado, mas eu te preparo para viver um futuro com visão. Era sábado e alguns diziam, não é de Deus. O nome disso é religiosidade. Os fariseus estavam ali falando do que eles tinham domínio de conhecimento, mas não de prática. É o que nós vemos muito hoje em dia. As pessoas falam muito sobre amor ao próximo. Mas esse amor se limita quando se fala de ajudar verdadeiramente. Quando se fala de nós abrirmos mão de algo para nós. Nós precisamos entender que o sistema religioso vai rejeitar o que ele não consegue controlar. Nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você, não viva em sistemas religiosos, porque isso só vai controlar aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Versículo 18 ao 23 vai dizer, se alguém confessasse que ele fosse Jesus Cristo, seria expulso da sinagoga. O que eu acho incrível é que as pessoas começam a ter aquele alvoroço por causa de um milagre. Todo mundo começa a querer entender e saber, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Aquele menino era cego e agora tá vendo? O que eu acho incrível é que as pessoas, elas querem servir o Deus do milagre, mas quando ele opera, as pessoas querem saber como foi feito esse milagre. Da onde veio esse milagre? As pessoas são incrédulas. Estando com Jesus, caminhando com Jesus, conhecendo Jesus, vendo Jesus, sabendo que ele está ali a todo momento. Vai chegar um momento da minha e da tua vida, onde nós vamos passar por um processo, onde pessoas vão querer colocar dúvidas do Cristo que nos salvou, do Cristo que nos deu visão, do Cristo que nos resgatou. Mas nós precisamos entender e ter o entendimento de que a pressão social
E a pressão que as pessoas fazem na vida de muitos servos é para sufocar, esconder. E muitas das vezes até mesmo te fazer perder aquilo que você ganhou de Deus. Porque passar pelo processo não é fácil. A Bíblia vai nos dizer que esse menino estava há muito tempo cego. Ele vivia de esmola, os seus pais não ligavam para ele. Fato é que os seus pais foram chamados. E a Bíblia vai nos dizer que quando os fariseus interrogam eles, dizendo, esse é teu filho? Eles dizem, é nosso filho. Sabemos que ele era cego e agora vê, mas não sabemos quem o fez ver, não sabemos como ele começou a ver. Porque um pouco mais abaixo no texto vai dizer que eles tinham medo. Eu quero parafrasear isso aqui com você em nome de Jesus. Você que está passando por essa live, Deus me dá autoridade para dizer, não tenha medo de defender aquilo que Deus tem feito na sua vida. Perca tudo, mas não perca o milagre de Jesus. Perca tudo, mas não perca Jesus. Porque aquele que perde a sua vida por amor de Cristo vai encontrá-la. Se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, ia ser expulso da sinagoga. Então aqueles fariseus queriam achar um pretexto para isso. E os pais do menino diz, ele já é de maior, já é de idade, pergunte a ele. É eu e você que vemos o milagre, vemos que Deus usa pessoas. Eu preciso parafrasear isso aqui. Nós sabemos que Deus cuida, que Deus usa pessoas, que Deus nos dá estrutura, que Deus fala através de pessoas, mas quando alguém vem falar mal dessa pessoa, às vezes a gente diz assim, vai perguntar para ele, sabendo da verdade. Deus está dizendo, pare de se acovardar por medo. Defenda aquele que te faz milagres. Defenda, meu Deus, é muito forte. Daracalamandarai, sobre a... É sobre nós nos posicionarmos e pararmos de ir por palavras persuasivas. Mas entenda, Jesus veio para quebrar toda a lei humana, toda a religiosidade, tudo aquilo que é imposto para colocar controle sobre as pessoas. O que eu acho incrível é que a todo momento aquele povo tenta sujar o nome de Jesus. Uns dizem, ele não é de Deus. Outros dizem, será que ele curou mesmo o menino? Outros dizem, ele é um pecador. Mas sabe o que eu acho incrível? É que quem recebe o milagre, quem teve a proximidade com Jesus de verdade, pode passar o que for, a pressão social que for. As pessoas podem falar o que quiser, não vai mudar o posicionamento dessa pessoa. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que o menino rebate as indagações e diz, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que eu acho incrível é que em outras traduções vai dizer assim, lá no versículo 23, por isso que disseram aos pais, ele tem idade, interrogá-lo. E chamaram pela segunda vez ao homem que fora cego e disseram, dá glória a Deus, porque sabemos que este homem é pecador. Eles estavam falando de Jesus aqui. O versículo 25 vai dizer, ele retrucou, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que eu era cego, mas agora eu o vejo. Esse texto vai falar sobre nós nos posicionarmos no reino de Deus. Vai falar sobre nós termos o entendimento e não nos levar por qualquer palavras, mas sim ter um testemunho. A revelação de que quando Jesus nos traz visão, ela é para nos direcionar, gerar convicção sobre aqueles que estão chegando novos na fé. Eu acho incrível que as pessoas dizem, não, se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. O ex-cego ensina aos religiosos.
O ex-cego está ali dizendo, olha, eu vejo e eu estou confrontando vocês porque eu era cego e vocês tendo conhecimento nunca me curaram. Aprenda a gerar na sua vida nessa manhã a gratidão daquele que quando você está lá preso ou abatido ou cego ou caído no meio do caminho, Deus levanta alguém como levantou Jesus nesse dia, olhou para aquele cego, cuspiu no chão, fez o lodo, untou seus olhos e disse, eu te envio, seja curado. Nessa manhã Jesus está dizendo para mim e para você, olhe para trás e lembre que eu fui o Deus que tirei a cegueira espiritual da sua vida. Quanto Jesus já não fez por mim e por você? Quanto Jesus já não mudou em mim e em você? E agora está ali, o que era cego, ensinando e confrontando os fariseus. E ele confronta e diz, quem vê, confronta quem acha que vê. Por exemplo, ele estava dizendo assim, eu era cego e não via. Ok, eu tinha que obedecer, mas vocês não são cegos e veem, mas não conseguem enxergar quem realmente me curou. Está falando sobre cegueira espiritual. Sobre pessoas que olham para homens e mulheres de Deus, mas já não conhecem e já não conseguem ter interpretação do que é de Deus e o que não é. Apóstolo João quer mostrar algumas coisas e eu preciso citar ele. Ele quer mostrar 4 coisas nesse texto. Que Jesus é o Deus que traz a manifestação dos milagres. Que a cegueira espiritual é mais grave do que cegueira física. Porque cegueira física é fácil curar. Sabe por quê? Porque quando Jesus quer operar um milagre, ele vai lá e faz, como fez nesse texto. Mas e a cegueira espiritual? A pessoa tem que aceitar que ela está vivendo por um momento cega. A fé, ela cresce progressivamente. É a minha e a sua fé. Quanto mais experiências, mais intimidade, mais ela vai crescendo. Quando Jesus faz um milagre, isso vai exigir de nós um posicionamento. Aquele menino disse, se é pecador eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Olha a diferença da visão carnal para a visão espiritual. Geralmente quem está com a visão carnal e cego espiritualmente, ele procura culpados. Ele resiste a tudo que é de novo que Deus tenta trazer para ele. Ele tem medo de ser julgado pela lei. E ele tem medo. Mas quem tem visão espiritual, ele discerne o propósito. Ele se torna obediente. Ele tem convicção e coragem. Isaías capítulo 42, abra comigo. Vai dizer, 42, versículo 7, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. É para isso que Jesus chamou a mim e a sua vida. E nesse texto ele vai deixar bem claro, olha, aquele menino estava ali, abandonado pelos seus pais, necessitando de esmola, passando por um período onde todo mundo olhava, via ele ali, ninguém nunca se importava. Mas Jesus, quando passou por aquele ambiente, fitou os olhos naquele menino, aleluia. Eu imagino os discípulos ficando curiosos e perguntando, Rabi, quem pecou? Porque é sempre assim, quando algo acontece na nossa vida, as pessoas já têm aquela visão, Shalom, Andréia. Quando as pessoas passam pela nossa vida, elas têm a visão de que se algo de ruim acontece, é porque eu e você pecamos, é porque eu e você estamos destituídos da glória de Deus, é porque eu e você não somos merecedores de nada, é porque tem algo em oculto. Mas nessa manhã, Deus traz o entendimento para mim e para a tua vida, dizendo, ei, o que está acontecendo na sua vida é para que o meu nome seja glorificado. É porque Deus vai restaurar. É porque Deus vai operar o milagre. É porque Deus vai curar e vai dizer, olha, meu Deus, é muito forte isso.
Muitos verão e dirão como aqueles fariseus: não, mas não é possível. Será que é o mesmo que eu via no bar bebendo? Será que é o mesmo que eu via batendo? Será que é o mesmo que eu via drogado? Será que é o mesmo homem ou mulher que estava na prostituição? E aí vão chegar e perguntar: é você? E o que eu acho incrível é que aquele menino diz: olha, se Jesus é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Jesus vai levantar pessoas para trazer algo novo na minha e na sua vida. Como trouxe na vida daquele menino, a visão espiritual. Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão cegas espiritualmente. E o problema é que elas estão cegas e não querem enxergar a verdade. Elas querem continuar vivendo a mesma vida que elas viviam. Salmo 146, versículo 8 vai dizer: o Senhor abre os olhos aos cegos e o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. É tempo de eu e você nos posicionarmos. Entendermos o propósito sobre tudo isso, sobre todas essas coisas. A Bíblia vai nos trazer o entendimento que o Senhor Jesus, quando curou aquele menino, ele estava simplesmente trazendo sobre o entendimento de todos, quantos discípulos que o cercavam, quanta multidão que sempre andava com Jesus, quanto sobre os fariseus, quanto sobre até mesmo os pais daquele menino que estavam com medo de homens. Jesus estava dizendo: olha, eu vim para tirar a cegueira, seja física ou espiritual, porque tem pessoas que estão vivendo como eles, que conhecem tudo sobre a sinagoga, que são fariseus, que têm conhecimento, mas não sabem o que é viver a prática dos milagres. Vivemos em um tempo onde as pessoas entram de uma forma e continuam saindo igual. Por quê? Porque já não se tem mais a visão espiritual das coisas. 2 Coríntios, abra comigo. Capítulo 4, versículo 4 vai dizer: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eu vou dizer isso aqui. Tem líderes que preferem enxergar ovelhas nércias, cegas e deixá-las dessa maneira, sem dar discipulado, sem ensiná-las. Porque dar discipulado e discipular gera tempo, gera esforço, é difícil. Mas o Senhor, Ele nos ensina que mesmo tendo multidões, mesmo tendo pessoas, mesmo tendo seus discípulos, a Bíblia vai dizer que Ele operava milagres e Ele se retirava para o monte. Monte simboliza lugar de preparação, lugar de revelação, lugar de direção. Jesus se retirava com seus discípulos para quê? Para discipulá-los, para ensiná-los. E nessa manhã o Senhor está dizendo para o meu e o seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Gente, é muito forte essa palavra. Vai dizer: sede firmes e constantes. Jesus está trazendo novamente a visão para a tua vida, para que você permaneça firme e constante, para que você não desanime mais, para que você não seja levado e guiado por palavras de pessoas. Ah, porque fulano perseguiu, porque se deixa eles falarem, cumpra o teu propósito. Porque o tempo que nós paramos a nossa vida, o nosso ministério para olhar para quem está nos perseguindo, nós deixamos de cumprir o propósito do reino de Deus. E quem é a ovelha minha já está acostumado. Eu já cansei de ser acusada, rechaçada, envergonhada, falado. Ixi! Só que eu tô tão ocupada, eu me lembro de Neemias olhando para Sanbalat e Tobias, eu imagino que ele estava em cima preparando e arrumando os muros, e ele olhava para baixo assim, eu quero conjecturar isso aqui com vocês, e ele olhava para baixo e dizia: olha, desculpa, eu tô muito ocupado porque Deus me deu uma obra e eu não posso parar. Quer falar? Grita daí, querido, porque eu sei aonde eu estou. Pegou isso? Pare de se preocupar.
com fariseus que nunca soube o que era curar alguém, não sabia o que era isso na prática, e nunca vai saber, porque tem pessoa que é cego e não quer ver. E tudo bem. O importante é você se lembrar de quem te curou. É você se lembrar e testemunhar daquele que salvou a sua casa. Se posicione. Deus abre os olhos para alinhar a minha e a sua vida num posicionamento. Não é simplesmente para nós voltarmos a ver, mas sim para nós permanecermos depois de conseguirmos enxergar o propósito. Aleluia. O milagre não termina quando nós voltamos a enxergar. Ele começa porque daí nós somos posicionados para caminhar na direção certa. O que eu acho incrível é que muitas das vezes as pessoas acham, nossa, eu já estou fazendo o meu propósito, e às vezes Deus tem muito mais. Tem muito mais para mim e para você. Mas às vezes a gente está preocupado demais, ocupado demais. Deus hoje está perguntando para mim e para você, você quer apenas enxergar ou quer viver como alguém que realmente voltou a ver? Porque não adianta você voltar a enxergar e não querer viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Meu Deus, é muito forte isso. Deus está falando sobre pessoas voltarem a ter a verdadeira essência como tinha no começo. Deus está falando sobre pessoas que foi muito ferido, muito caçado, muito caluniado. Meu Deus! E Deus está dizendo, se nessa manhã você quiser, eu não só restituo a tua visão espiritual, mas também te direciono e te posiciono para viver o rompimento daquilo que eu tenho ministerialmente para você. O que eu acho incrível é que aquele menino a todo momento responde. Ele questiona, ele começa a ensinar os fariseus dizendo, olha, mas se ele não fosse de Deus, como é que opera milagres? Aquele menino começa a dizer, olha, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Ele se posiciona, porque ele entende o propósito. Eu quero declarar sobre a minha e a sua vida que os olhos meus e seus estão sendo abertos a partir de agora. Que o seu entendimento agora está sendo iluminado pela luz, porque a Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. E Ele ilumina agora o seu entendimento em nome de Jesus. Ele te dá estrutura espiritual. Eu vejo Deus fortalecendo vidas aqui nessa manhã. E está dizendo, eu vou te firmar novamente. Eu vou dar estrutura para você novamente. Oh, darai acanto reminara subianai. Rebaraçanto e calavassúria. É sobre nós entendermos que o reino de Deus é sobre, estão jogando pedra, apóstolo. Pega a pedra, continua construindo o seu caminho. O caminho é esse que Jesus está trilhando com você. Eu e você não precisamos da aprovação de ninguém. A gente precisa da aprovação de Deus. Da aprovação do céu. Olha o que eu acho lindo. É que a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele caminhava com os discípulos. As pessoas estavam ali, recebiam milagres, eram curadas, restauradas, recebiam unção, recebiam poder. Mas quando ele foi ser crucificado, não ficou ninguém. Você conseguiu entender? Vai ter momentos na minha e na sua vida onde Deus não vai permitir que ninguém venha amenizar o meu sofrimento ou o seu. Por que, apóstolo? Porque Deus não me ama? Não. Mas porque Ele quer mostrar para você realmente a visão de tudo aquilo que Ele tem de propósito. É sobre eu e você voltarmos a ter a nossa visão aberta. É sobre nós voltarmos a ser realocados. Meu Deus, é muito forte. Eu preciso liberar uma palavra aqui. Bracalamaia, súbia, amachoek minasai.
Eu vejo Jesus dizendo: eu vou reposicionar pessoas. Ramantui calavassuri calamandácia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Talvez você está passando por um processo onde aquele menino viveu anos das pessoas olharem e dizer: olha, tá cego porque pecou, tá batido porque errou. E nessa manhã Deus me traz aqui para dizer para você: é somente para que o meu nome seja glorificado. Receba a visão hoje e entenda que tudo que aconteceu na sua vida é um grande testemunho para a edificação de vidas. São homens, mulheres, famílias, pessoas, o reino de Deus que continua avançando quando eu e você nos posicionamos e recebemos de Deus a visão para seguir o rumo dele. O rumo que ele tem para mim e para a tua vida. Seja firme. Seja constante. Repita comigo: ah, se é pecador eu não sei. Ei, Deus usou muitas das vezes talvez algum líder para abençoar a sua vida, para trazer bênçãos, e as pessoas vêm falar maldições sobre ele. Olhe para essas pessoas e diga: se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei é que eu era cego, mas agora eu entendo. Eu recebi visão do céu e eu vejo. As pessoas têm que parar de tocar na unção dos outros. Tem que aprender a ter visão espiritual. Se nós somos o corpo de Cristo, igreja B, igreja C, igreja D, não tem que brigar entre elas. Que reino é esse que os próprios cristãos se dividem? Hã? Que reino é esse? Aonde, ao invés de acolher, separa. Ao invés de curar, fere. O Senhor nos posiciona nessa manhã. Não para negar o que vimos. Não para recuar diante da opressão ou da pressão de homens e mulheres e pessoas. Mas para mim e para você permanecer firmes no propósito. Para que o Senhor transforme a nossa visão em estrutura. A nossa experiência em convicção. A nossa fé em posicionamento. E que tudo aquilo que o Senhor tem preparado na minha e na sua vida, nós possamos começar a ver através do nosso posicionamento. Deus não abre os meus e os seus olhos apenas para nós voltarmos a enxergar. Ele abre para que eu e você voltemos a nos posicionar e permanecer dentro do propósito. Eu quero orar por você. Dia 27 de 40 dias com Jesus. Temos tantos milagres durante esses dias. Quem tem acompanhado sabe disso. São pessoas que foram curadas de câncer na live, para a glória de Deus. São pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, para a glória de Deus. São pessoas que não conseguiam dormir e já estão dormindo para a glória de Deus. Mas o que é mais importante é que são pessoas que estavam perdendo Jesus no meio do caminho. E pararam, estão sendo curados, tratados, recebendo visão agora e sendo direcionados e posicionados para viver a plenitude daquilo que Deus te chamou para viver. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, Pai. Oh, Espírito Santo, eu rendo glórias ao teu nome, Senhor. Ah, Pai, um dia eu também fui cega. Oh, Espírito Santo, mas o Senhor olhou para mim e disse: te darei visão e te posicionarei. E eu quero profetizar que essa mesma unção vem sobre a vida de cada filho e filha do Senhor. Oh, Espírito Santo, eles vão se lembrar dessa frase: se é pecador eu não sei, mas que me curou, porque eu era cego,
mas agora eu vejo. Oh, Ramanarácia. Em nome de Jesus, Pai, traz visão sobre aquele que estava cego, direção sobre aquele que estava perdido, posição para quem estava fraco. Requiantuia calavassúria. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, fortalece os seus filhos, posicione os seus filhos e prepara eles, Pai, para viver a plenitude do teu chamado. Senhor, em nome de Jesus, eu vejo escamas, Senhor, dos olhos caindo agora. Espírito Santo, cura o interior dos seus filhos, Pai. Porque durante todo esse período de cegueira, muitas das vezes, tudo que eles ouviram eram acusações. Eram pessoas apontando o dedo. E nessa manhã o Senhor cura não somente o nosso físico, não somente a nossa visão espiritual, não somente a nossa visão intelectual, mas também cura em nós, Pai, os traumas durante o período que ficamos cegos na sua presença. Em nome de Jesus. Oriandarabadarabaxore calamandas. Rimi calamancho epi calassúria. Resto comode adaracé. Ramasto e que amassuria calamandácia. Oh, Espírito Santo, devolve a visão, a sensibilidade que foi perdida. Em nome de Jesus. Pai, eu te glorifico e eu abençoo a vida dos seus filhos. Que venha um novo tempo e um novo chamado. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, agora e para todo sempre. Amém. Shalom, shalom. Domingo estaremos com o culto, 6 horas da tarde no horário do Brasil. Nossa igreja online. Você que precisa ser cuidado, você que precisa ouvir a palavra do Senhor Jesus, você que precisa receber discipulado, nós somos uma igreja que vamos te acolher e apacentar a sua alma. Em nome de Jesus, fique com Deus. Qualquer coisa pode procurar as nossas vidas, tá? Chama a gente no privado. Deus abençoe vocês. Lembrando que nós temos o nosso canal no YouTube e o nosso Facebook. Segue lá a nossa página, conheça o nosso trabalho. Deus tem palavras ao seu coração todos os dias. Shalom, shalom.